Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar os nossos entendimentos para que a gente possa entender a voz dele, para que a gente tenha sensibilidade à voz de Deus. Porque a voz de Deus é a voz da vida, é a voz do sucesso, é a voz da fé, é a voz do encorajamento, é a voz da fortaleza, é a voz da sabedoria, é a voz do temor do Senhor, é a voz que todos nós devemos sempre estar atentos para que possamos saber fazer as nossas escolhas, saber o que vamos fazer, o que vamos deixar de fazer, saber o que vamos falar e o que não devemos falar. Davi orou a Deus e pediu que colocasse nos seus lábios um anjo para que não falasse além do que deveria. Então, eu queria que você, amiga e amigo, neste primeiro dia do jejum de Zacarias, um jejum difícil, diga-se de passagem, difícil, porque deixar de comer, deixar de beber, deixar de ver notícias, o noticiário secular, é uma coisa. Agora, quando você deixar de falar, deixar de murmurar, deixar de lamentar, deixar de reclamar, isso é muito complicado, é muito difícil. Quando Deus deu a revelação para Zacarias, fê-lo mudo, porque Zacarias não creu. E se ele saísse com aquela revelação falando para os outros, ele ia, digamos assim, estragar os planos de Deus. Então Deus o fez mudo para que não falasse até o dia em que se cumpriu a profecia. E a profecia que eu digo para você, minha amiga e meu amigo, é que depois desse jejum, ou durante esse jejum, qualquer dia, pode ser hoje, no seu esforço sobrenatural para resistir os desejos do seu coração, de falar aquilo que você quer falar, que você gostaria de falar, que na revolta você gostaria de estribuchar e falar, botar a boca no trombone. Pois bem, você vai segurar isso. Vai segurar. Não é fácil. Não é fácil para você, tampouco para mim, porque somos iguais. Somos todos iguais e na realidade, se a gente não vigiar as nossas palavras, nós podemos ferir, machucar e até matar pessoas só com a palavra. Porque é o que está escrito. A vida e a morte estão no poder da língua. Quer dizer, a língua tem poder para dar vida, a língua tem poder para matar. E eu estava meditando no povo de Israel. Sempre que a gente faz um propósito da fé cristã, nós devemos avaliar com olhos mais profundos, com respeito, o que significa aquilo que nós estamos fazendo, que é uma aplicação do Novo Testamento. Então, nós
vamos no Velho Testamento ver como é que era a situação do povo de Israel, porque os filhos de Israel, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, como Deus lidou com o povo de Israel naqueles dias do Velho Testamento, hoje o novo Israel é a igreja do Senhor Jesus, são os cristãos. Então, você sempre pode avaliar-se, pesar-se, você sempre pode se olhar no espelho do Velho Testamento para ver como os homens, mesmo de fé, os heróis da fé do passado, agiram diante das circunstâncias e como Deus reagiu. E eu creio que não é diferente hoje. O que Deus foi, Ele é e o será para sempre o mesmo. Ele é simplesmente o grande eu sou. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, Ele pode todas as coisas. Mas nós vemos a paciência, o amor, a tolerância de Deus para com o seu povo no passado. E hoje não é diferente. Não é diferente. Vamos ver, por exemplo, um exemplo muito claro, muito bacana, que foi doloroso na época que aconteceu, mas para a gente hoje é um ensinamento preciosíssimo, especialmente neste jejum de Zacarias que nós começamos hoje. Você pega o Velho Testamento, abre aí no livro de Números, lá no início da Bíblia, sua Bíblia. O livro de Números é o quarto livro de Moisés. Quarto livro. Primeiro vem o Gênesis, depois vem o Êxodo, depois vem Levítico, e então vem o livro de Números. E lá no capítulo 11 diz assim, começa assim: e aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. Preste atenção. Queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. Esse povo, Deus tinha libertado lá do Egito, da escravidão do Egito. Eles eram escravos, literalmente escravos. Então Deus, com poderosa mão, o livrou lá do Egito. Agora, eles estão no deserto. Aqui em Números, eles estão no deserto. E lá no deserto, o que aconteceu? Queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. Quer dizer, Deus se ira. Deus é amor, mas ele se ira. E quando ele se ira, sai de baixo. A coisa é feia. Diz o texto sagrado que ele se irou porque o povo se queixou. O povo se queixou, se lamentou, reclamou. Que é o que tem acontecido com muitas pessoas hoje em dia. Às vezes, nós mesmos lamentamos e queixamos-nos de picuinhas, quando Deus tem feito coisas grandiosas, gloriosas, que só Ele é capaz de fazer. Então, Deus se irrita, se ira com aqueles que assim procedem. Porque tirou-nos também do Egito, não é? Nós fomos libertos do Egito. Quantas pessoas
estão me assistindo nesse momento e hão de concordar conosco neste instante de que Deus fez coisas magníficas, tirou das drogas, eliminou os vícios, constituiu, reconstruiu o lar, curou da enfermidade A, B, C, do câncer, etc, etc, etc. Fez coisas maravilhosas. Porém, ainda assim, os beneficiados, nem todos, claro, mas houve e há muitos beneficiados que ficam a lamentar. Poxa vida, olha só, que vidinha. Poxa, muitas pessoas começam a reclamar, se queixar, porque ainda não realizaram os seus sonhos. Deus fez coisas extraordinárias, arrancou o demônio, o espírito do suicídio, da depressão, da tristeza, mas esqueceu rapidinho dos feitos do Senhor e começaram a reclamar, começaram a se queixar da sua vida em relação a Deus. Oh, meu Deus, puxa vida, isso não está certo, não é justo. Poxa vida, olha só, o que é mal, aquele que não dá ouvidos à tua voz, à tua palavra, se dá bem. E aqueles que ouvem a tua voz, a tua palavra, eu estou sempre na igreja, eu sou fiel a ti nos dízimos, nas ofertas, e tereré e tarará, eu sou fiel, 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 fiel. Poxa, isso não é justo. Pois é, minha amiga, meu amigo. O que não é justo é você reclamar, é eu reclamar por qualquer coisa diante de Deus, pelo que Ele já fez por nós. Sobretudo, ter perdoado os nossos pecados, eliminado o nosso passado sujo. Então o povo queixou-se falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles. Desceu fogo entre eles. E consumiu, matou os que estavam na última parte do arraial. Isso é importante. Quem é que estava na última parte do arraial? Nós vamos ver isso já já. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. O povo agora se volta para Moisés e pede: tem misericórdia de nós, ora por nós. E Moisés orou, que era um homem justo, e Deus o ouviu e apagou o fogo. Pelo que chamou aquele lugar, aquele lugar ficou marcado por causa dessa reclamação, desse lamento desse povo. E teve o nome de Taberá, o nome daquele lugar onde aconteceu esse problema. Aquele lugar chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. O fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará comer carne? Quem nos dará carne a comer? Em outras palavras, é isso aí. Quem nos dará carne a comer? Você pode ler isso em Números, capítulo 11, de 1 a 4. Mas leia o capítulo todo para você entender o contexto. Aliás, você deve ler todo o capítulo, todo o livro de Números, para você ter uma ideia
de como era a situação de Êxodo, porque no livro de Êxodo fala como Deus livrou o povo de Israel, como Deus eliminou, aliás, vem Êxodo, depois vem Levítico, e então vem um livro de Números. Leiam esses livros para você ter uma ideia mais abrangente do que está acontecendo. E que vivenciamos isso hoje, exatamente nos dias de hoje. Porque naquela altura, o povo, ele tinha Moisés como seu intercessor. Hoje, o povo tem Jesus, o Filho de Deus, como o nosso intercessor. Ele é o mediador, o único mediador entre nós e Deus, o Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele é o único, é Jesus. Então, o que aconteceu no passado acontece nos dias de hoje. E a finalidade, o objetivo de entrarmos nesse jejum de Zacarias é justamente para não neutralizar todas as orações, os jejuns, as vigílias que nós fazemos na nossa vida cristã e que são naturalmente canceladas, neutralizadas, tornam-se sem efeito quando viramos e começamos a lamentar a nossa vida. O que adianta ter a comunhão com Deus na igreja? Por exemplo, ontem, domingo, todos nós fomos na igreja, oramos, falamos com Deus, louvamos, etc. Mas, depois que saímos da igreja, o que nós falamos? Sem querer, querendo, acabamos falando bobagens, reclamando de alguma coisa. Quer dizer, os lamentos, o chororô, essa queixa, reclamação, neutraliza todas as palavras que nós oferecemos a Deus em louvor e adoração a Ele. Entendeu, minha amiga, meu amigo? É o que diz o texto sagrado, que diz a respeito da língua. A língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Essa é a realidade. A língua. Então, assim como nós temos o poder na língua para falar com Deus, ó Deus, ó Senhor, aleluia, louvamos a Deus, também nós temos o poder da língua para até blasfemar contra Deus. Tudo depende de cada um de nós. Tudo depende do espírito que está conduzindo a nossa cabeça. Se é o espírito de Deus ou é o espírito desse mundo. Então, minha amiga e meu caro amigo, é bom esse jejum de Zacarias, porque vai nos manter mudos diante, especialmente, das outras pessoas. Diante das outras pessoas. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Quer dizer, ontem louvamos a Deus, hoje vamos trabalhar, vamos cumprir com as nossas obrigações, nossos deveres, mas não podemos fazê-los com murmurações e contendas. Levantar da cama, desanimado, poxa, segunda-feira tem que trabalhar. Se bem que, sendo hoje dia da festa da carne, a festa do inferno, é claro que muita gente não trabalha, mas há pessoas que trabalham. Então,
que seja o trabalho feito sem murmurações nem contendas, para que não venham as palavras, as nossas palavras, não venham neutralizar as palavras que nós falamos ontem na igreja, diante do altar, louvamos e adoramos a Deus. Porque foi isso que aconteceu, que fez acender a ira de Deus naqueles dias de Moisés. Mas o que chama atenção aqui, que me chamou muita atenção lá em Taberá, foi que diz o texto que e o vulgo que estava no meio deles. O que é o vulgo? Estava no meio deles. Quem são eles? Os filhos de Israel, o povo de Israel que havia sido liberto. Então, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Barbaridade. O fogo havia descido recentemente e muitos tinham morrido por causa disso. E o fato é que por que o povo de Israel se lamentou? Por que o povo de Israel se voltou contra Deus? Por que ele se queixou? O que o induziu a queixa contra Moisés, reclamar com Moisés, lamentar com Moisés? Sabe por quê? Com licença, deixa eu beber aqui, molhar o gogó, porque é muito interessante isso. O povo se voltou contra Deus, a meu ver, na minha ótica. Ele se voltou contra Deus porque ele tinha o vulgo no meio deles. Quem é esse vulgo? O que é esse vulgo? Vulgo são os egípcios que estavam muito afinados, digamos, aparentados com os filhos de Israel, e quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, veio junto também o vulgo, quer dizer, aquelas pessoas que não eram de Israel, eram egípcias, eram egípcias. Mas, por amizade, por alguma razão, eles se alinharam com o povo de Israel e veio junto com ele, saiu do Egito também. Talvez pessoas que eram escravizadas, de certa forma, veio com os filhos de Israel. E esse vulgo, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, esse vulgo viu o poder de Deus. É aquela gente que nada tinha a ver com Israel. Eram egípcios, eram estranhos ao povo de Deus. Mas estavam junto do povo de Deus e viram os sinais, viram as 10 pragas. Deus fez as 10 pragas, né, cair sobre o Egito. Eles passaram no meio, esse vulgo passou no meio do mar vermelho a pé enxuto. Eles viram o mar se abrindo. Eles viram a coluna de fogo à noite, que era o Espírito Santo à noite, e também aquela coluna de fogo durante o dia era uma coluna de fumaça. Aquela coluna se movia, e quando aquela coluna de fogo à noite, fumaça, durante o dia parava, então o povo de Israel parava. Quando aquela nuvem movia, então o povo de Israel movia e seguia os seus passos. Esse vulgo, esse povo que não era de Israel,
isso eu repito para que não seja esquecido, esse estranho, essa gente estranha no meio de Israel, era amiga de Israel, amizade de Israel. Então, esse povo veio ter grande desejo e com certeza, absoluta certeza. E o desejo desse povo estranho, influenciou os filhos de Israel. É o que tem feito os influencers que fazem, que têm as suas páginas nas redes sociais, na internet, que influenciam as pessoas, ou que levam as pessoas a procederem de forma como eles procedem. E contam vantagens e falam coisas grandiosas que fazem as pessoas quererem também, desejarem também, almejarem também. Só que eles estão mal. Mas muitos deles, ou vulgo dos dias de hoje, de uma certa forma, consegue influenciar até mesmo aqueles que são do povo de Deus. Essa que é grande tristeza. Então, muitas pessoas da fé são influenciadas por essas pessoas vulgas, digamos assim, que nada tem a ver com Deus, mas influenciam aqueles que são de Deus, ou que pretendem ser de Deus, que foi o que aconteceu lá no deserto, na época de Moisés. E, de repente, você é influenciado ou influenciado por uma pessoa que nada tem a ver com a sua fé. E você se deixa levar por ela. Você se deixa levar pelo que ela fala. E o que ela fala nada tem a ver com aquilo, com as escrituras sagradas, nada tem a ver com a voz de Deus. E por isso você se dá mal. Quer dizer, você vai na igreja, oferece a sua vida a Jesus, ora, clama, louva, etc., sente alegria, canta. Mas quando chega lá fora, você então se junta com uma pessoa que nada tem a ver com a sua fé, mas que diretamente ou indiretamente acaba influenciando suas decisões, seus pensamentos, sobretudo suas palavras. Quer dizer, esse povo, o vulgo, eram filhos do inferno que saíram junto com o povo de Israel do Egito. É isso aí. É isso aí. Agora você pode, dando corda, linha para a imaginação, entender por que muitos casamentos não dão certo. Por que muitos pastores, ou melhor, pastores, auxiliares que são solteiros, estão querendo formar família e querem casar, e por causa de um rostinho lindo, maravilhoso, aparentemente inocente, puro, acaba influenciando-o. E ele se casa com uma pessoa que não tem nada a ver com a sua fé, nada a ver com o espírito que ele tem dentro de si. São influenciados. E às vezes se casam para se separarem daqui a um tempo. Para ter uma vida de casal apenas por um tempo mínimo, para depois se separarem. Quer dizer, para estragar a vida do rapaz. Quer dizer, são vulgos que o diabo manda, filhos do diabo que são enviados para se envolverem com os filhos de Deus, para fazer exatamente o que o vulgo fez com os filhos de Israel naquela altura. Interessante isso, né? Muito interessante. Talvez você que esteja me assistindo nesse momento, está me assistindo nesse instante, você, analisando a sua vida, você venha encontrar isso aí. Às vezes você se queixa, a gente se queixa por estar conversando com uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, mas que nada tem a ver com a nossa fé. E a gente, para não sensibilizá-las, não
entristecidas, a gente acaba concordando com os pensamentos dela e elas, então, foram usadas pelo mal para que a gente viesse confessar o que não era bom para nós mesmos. E aí saem aquelas palavras firulosas, aquelas palavras que desagradam a Deus, aquelas palavras que entristecem, que apagam o Espírito Santo. As queixas, os queixumes, os lamentos, as reclamações apagam o Espírito Santo em nós. Apagam. Porque assim como Deus ficou irado naquela altura e fez descer fogo e matou muita gente, matou gente, consumiu, diz aqui, consumiu os que estavam na última parte do arraial. Quem é que estava na última parte do arraial? Não eram os sacerdotes, não eram, nem era Moisés, mas eram o vulgo juntamente com os filhos de Israel. Cuidado, minha amiga, meu amigo, para não se juntar a um vulgo, para que você não venha ser prejudicado, não venha queimar com ele. Não, cuidado, para que você não venha trazer a ira de Deus sobre você por causa do vulgo que está junto de si, ou do vulgo que você tem muita amizade, gosta daquela pessoa e tal, mas ela não tem nada de Deus. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Eu estava assistindo uma matéria na Escola do Amor e na entrevista, uma mulher, ela dizia, olha, eu tinha um namoro já firme, praticamente pronto para casar e tal, mas vinha a época de carnaval, aí eu falei, não, vou deixar isso para lá, depois eu vejo, depois eu cuido disso, agora eu vou usufruir os meus direitos de brincar o carnaval. Porque no carnaval é a festa da carne, ninguém é de ninguém. Quem tem marido deixa de tê-lo, quem tem esposa deixa de tê-la, porque todos se envolvem nesta festa satânica e, consequentemente, muitos morrem, não chegam nem a terminar os 3 dias, morrem nesses dias. Por quê? Porque na festa da carne ninguém é de ninguém. Não há marido, não há esposa, não há filho, não há pai, não há mãe, não há ninguém. Está tudo assim entregue ao diabo, à vontade de Satanás, do inferno. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Porque não acontece nada de bom, só acontece tristeza, morte e etc. Separações, inferno. Mas quem vai para o meio desse povo da avenida, do samba, o que pode esperar disso? Alegria, felicidade, uma vida próspera, uma vida abençoada? Não. Pode esperar o que o diabo tem para dar para aqueles que seguem a sua voz, que seguem o seu batuque, que seguem o seu ritmo, a sua moda. Então, amiga e amigo, Deus se irou naquela altura contra o povo de Israel, porque ele se lamentou, se queixou e depois disse, eu tenho desejo, eu quero comer carne. Deus ficou irado. E hoje, eu penso, não é diferente. Aí vem o crente, diz assim, mas isso não foi no Velho Testamento, foi na lei, agora nós vivemos sob a graça. Como se a graça de Deus fosse permissão para viver na carne, permissão para se pecar à vontade. Agora eu estou vivendo na carne, na graça. Minha amiga, meu amigo, não brinque com Deus.
A Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Quando você se deixa levar por uma pessoa influenciadora para o mal, você vai para o mal junto com ela. Você apaga o Espírito Santo. Você ora a Deus na igreja, pede a Deus: eu quero o Espírito Santo. Mas se você se envolve com esse vulgo, você se envolve com o vulgo, você pode esperar. Você vai sofrer as consequências, porque é aquilo que está escrito. O que está escrito, vai acontecer. Chova, faça sol. É profecia de Deus. Então, quem se junta com os porcos tende a comer lama, farelo, lavagem e viver como um porco. Essa é a realidade. Agora, cabe a você, amiga e amigo, avaliar a sua vida e ver o que você vai fazer dela. Quanto a mim, eu estou aqui dentro dessa palavra de Deus. Isso aqui é um ensinamento. E quando a gente usa a cabeça, a inteligência, a gente coloca a barba de molho para que a gente não venha sofrer as mesmas consequências que esse povo sofreu. Amanhã estaremos falando mais nesse assunto, o assunto do jejum de Zacarias, que faz parte do nosso viver no dia a dia, e quem vive nele santifica o nome do Senhor, porque vive uma vida de acordo com a palavra dele. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.